Olá pessoal, tudo bem? Galera, pra quem pensava que o desafio do conhecimento era molezinha, deu literalmente com os burros na água nessa terceira tarefa. Devo admitir que a tarefa está sendo muito difícil para nós, devido à amplitude do assunto. Falar sobre conexão entre profissões, de que forma? Chegamos a pensar inclusive em literalmente abandonar o barco. E existem várias linhas de pensamento para se fazer esta tarefa. Por exemplo, eles querem que eu escreva sobre profissões do tipo do exemplo que deram, como por exemplo a costureira que usa a máquina consertada pelo mecânico e posteriormente também a costureira pode fazer o uniforme do mecânico, não é? Será que querem que desenvolvamos este ciclo? Ou então eles pedem todos os tipos de conexões? Porque, por exemplo, o professor é o formador de todos os profissionais. Então, todas as profissões estão ligadas ao educador. Seria outro exemplo. Ou então, a troca de profissões. Por exemplo, a dona do salão de beleza irá comprar os produtos da farmacêutica. E posteriormente, esta mesma farmacêutica poderá ir no salão e deixar arrumar o cabelo, por exemplo. Ou ainda, o sapateiro. Ele vai até o empresário e compra um sapato. Posteriormente, este mesmo empresário irá levar o seu sapato para que o sapateiro arrume. Não é? Estava pensando agora. Por exemplo, dentro de uma grande empresa, uma agroindústria que predomina aqui na nossa região, por exemplo. Cada setor depende do outro, correto, né? Então, se um setor, por exemplo, falhar, os outros setores também serão atingidos. Este é outro exemplo de conexão entre as profissões. Bom, então é hora de colocar em prática todas essas ideias. Vamos lá. Qual será a conexão entre a cabeleireira e a farmacêutica? Primeiramente, a cabeleireira necessita dos serviços da farmacêutica, pois é dela que obtém a maioria dos produtos que usa em seu salão. Porém, em um segundo momento, a farmacêutica irá até o salão de beleza usufruir dos serviços da cabeleireira. Assim, forma-se uma ligação entre essas duas profissionais. Fui até o salão da Gi e acompanhei um pouco do seu trabalho. Este fixador que a Gi está usando no meu cabelo é o mesmo que a farmacêutica me apresenta quando vou até a farmácia. Desta forma, está comprovada a ligação entre essas duas profissionais. E o pedreiro? O que tem a ver com o professor? São profissões tão distintas. Uma exige trabalho braçal e a outra, intelectual. Como as duas estão conectadas? Bom, o professor é o formador de diversos outros profissionais. Assim, o pedreiro irá preparar o ambiente de trabalho do professor, ou seja, construirá a escola, onde posteriormente os seus filhos irão receber os conhecimentos do educador. É outro exemplo. Ou ainda, qual a relação entre o suinocultor e o avicultor com os executivos das indústrias alimentícias? Pessoal, se não fosse pela atuação daqueles, estes também não existiriam. É claro que a remuneração de ambos é muito diferente. Porém, se não fosse por todo o processo de criação dos animais, em seguida a atuação dos funcionários das agroindústrias, não existiria esta escada das profissões. E o feirante, por exemplo, o que tem a ver com o dono do restaurante? É lá na feira que o dono do restaurante irá comprar alimentos para preparar os seus pratos diários. Sim, isso é. Mas e aí? O que acontece em seguida? Bom, em seguida o feirante irá até o restaurante fazer a sua refeição. Refeição na qual foram usados os ingredientes que antes ele ofertou ao restaurante. Estão compreendendo como acontece esse ciclo dentro do mercado de trabalho? Quando cheguei na papelaria da Adilande, logo falei para a proprietária que não tinha vindo pedir brindes e nem patrocínio. A mesma sorriu. Porém, quando lhe fiz o questionamento se ela conhecia todo o aparato que estava por trás da sua profissão, a mesma me respondeu: "Eu prefiro
preferiria, sinceramente, que você tivesse vindo pedir algum brinde. Porque nunca parei pra pensar nessa situação. Porém, a dona Haddad foi estimulada a pensar. E em um segundo momento, ela nos disse: existem muitas profissões, sendo que nem sempre sabemos ver a importância de cada uma delas, o quanto dependemos uns dos outros. Por trás da minha profissão, não é diferente. Apesar de nunca ter parado para refletir de quantas outras eu dependo, como trabalho na área de papelaria e livraria, dependo em muito de outras profissões, desde um simples plantador e cortador de árvores, os profissionais das fábricas de celulose, o transportador das bobinas de papel, enfim, inúmeras profissões que antecedem a minha atuação. Bom, pessoal, agora estou aqui no escritório da Izzy. Ela que é a proprietária da floricultura Izzy Flores. A profissão dela também exige o empenho de diversos outros profissionais. É sobre isso que a Izzy vai comentar um pouco. Com certeza, a nossa floricultura, ela é o varejo e ela com certeza precisa muito dos profissionais que são a parte de produção de flores. Então, hoje nós temos flores de São Paulo, onde existem os produtores das flores. Cada sítio, que eles chamam, produz um tipo de flor. E essas flores são levadas até o Ceasa em São Paulo, onde existem outros profissionais que vendem para os transportadores. Então, existe uma interligação muito grande entre nós, transportadores e produtores e intermediários de flores. O sapateiro, que já é uma profissão em extinção, apesar disso, ainda possui ligações profissionais. Este profissional vai até a loja do empresário onde compra um calçado, pois ele apenas conserta, não é capaz de fabricar o seu próprio. Porém, em outro momento, o empresário encontrará algum problema em seu calçado e o levará até o sapateiro para que este o arrume. Assim, é possível observarmos que mesmo as profissões mais simples possuem conexões com outras. A relação costureira versus mecânico. Se não fossem as costureiras, de que forma seria ditada a moda? Quem confeccionaria as teorias dos estilistas? Mas muito além da atuação das costureiras, está o mecânico de máquinas, que é responsável pela manutenção dos equipamentos de trabalho da costureira. Se a máquina de costura der problema, a costureira não terá a capacitação para arrumá-la sozinha. Ela precisará dos serviços do mecânico. Desta forma, esses dois profissionais compartilham da mesma ferramenta de trabalho, sendo que posteriormente a costureira poderá ser responsável por confeccionar os uniformes do mecânico. Esperamos que tenham gostado deste vídeo e pedimos que leiam toda a nossa postagem, pois está muito interessante. Abraços e até a próxima!